Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje a gente vai falar aqui de um projeto novo, então um projetinho curto, que é para ser simplificado, inclusive, que vai vir em resposta aí de uma solicitação, né, de um dos comentários que deixaram aqui pra gente sobre a necessidade de um projeto para gestão de locações de equipamentos, né, e aí o que você precisar fazer de locação, tá? Então a gente vai montar uma gestão de estoque, onde você consiga fazer essa locação, fazer a gestão de onde estão esses equipamentos e depois você consiga fazer também a devolução desses itens, tá? Então basicamente a gente vai fazer uma estratégia bastante básica, tá? Para que seja simples e resolva aí a necessidade, né? Então principalmente para quem está precisando de alguma coisa um pouco mais urgente, e depois mais para frente a gente vai fazer um novo projeto com esse mesmo escopo, digamos assim, mas aí sim mais profissional, com VBA, com uma estrutura mais interessante, para levar mais tempo mesmo. Vai ser um outro projetão e logo depois dos projetos que a gente já está conduzindo aqui, tanto de gestão financeira pessoal quanto lá a gestão de mão de obra. São dois projetos que já estão no final aí no dia a dia, tá bom? Bom, então eu vou começar aqui no Excel em branco, tá? Então a gente vai utilizar aqui recursos mais simples nesse projeto aqui para ficar fácil para todo mundo aplicar, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou vir aqui nessa aba, essa primeira aba, planilha 1, vou chamar ela de rascunho, como eu costumo sempre fazer, tá? Então isso aqui vai servir para você poder montar aqui as estruturas que você precisa, fazer anotações, fazer os seus layouts, testar cores, qualquer coisa do tipo. Então isso aqui depois você vai jogar fora. Então não se preocupa muito com organização, coisa do tipo aqui, tá? Mas um detalhe importante, né? Se você está começando um projeto, você precisa de um escopo, né? Então eu sempre falo isso, eu sempre chamo aqui os trabalhos que a gente faz de projetos, e isso é intencional, porque você precisa sim pensar nisso aqui como um projeto. Tem que ter um planejamento, tem que ter um escopo de trabalho, tem que ter uma lógica ali de aplicação, porque senão você vai ficar perdido e vai chegar um momento que você não sabe mais onde você está, o que você precisa fazer no projeto, tá? Então monta um escopo, nem que seja um rascunhozinho assim como eu estou fazendo. Eu já mostrei aqui em vários projetos que eu sempre faço esse rascunho, e isso é importante, isso faz diferença no seu desenvolvimento, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é o que isso daqui vai fazer, né? Então é uma planilha para gerir estoque, e esse estoque sai da minha empresa e retorna para a minha empresa. Quando ele sai da minha empresa, ele sai porque eu aluguei isso para um cliente, e esse cliente depois vai devolver esse item, só que tem um prazo para que isso aconteça, tá? Então esse meu equipamento ele tem que ser cadastrado. Então vamos começar aqui pela parte dos equipamentos em si, tá? Então eu vou ter lá um cadastro de equipamentos. Então isso aqui é obrigatório, né? Isso aqui tem que acontecer. E dentro desse cadastro de equipamentos eu vou fazer aqui até uma mescla e vou colocar aqui do lado a parte interna, tá? Então o que tem que ter dentro desse meu cadastro de equipamentos? E aqui você pode customizar a sua necessidade. Se eu tenho mais ou menos informações, eu vou colocar uma situação um pouco genérica aqui, mas você vai customizando como você precisar, tá? Então dentro desse cadastro de equipamento, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero uma identificação desse equipamento. Pode ser uma tag, pode ser uma numeração, qualquer coisa para você saber onde que está esse item, tá? Ou quem é esse item, como se fosse um RG. Eu vou deixar aqui também uma descrição, né? Então eu vou colocar lá uma descrição do que eu estou fazendo, né? Qual que é o produto que eu tenho, o equipamento que eu tenho. Depois eu vou categorizar esses itens, porque isso vai facilitar para eu poder fazer a gestão ali do dia a dia, tá? Então eu coloco com categorias. Tá? Então eu vou ter que ter categorias para esses itens, porque se eu não tiver categorias fica meio difícil de eu fazer essa gestão depois, tá? Fiz ali, então identifiquei, fiz uma descrição, fiz uma categoria. Aí você pode se sentir, né, mais à vontade para colocar ou não, por exemplo, número de série, potência, se você está falando de equipamentos eletrônicos, por exemplo, coisas do tipo. Então coloca aqui essas informações. Eu vou fazer aqui de forma mais genérica. Então eu vou manter aqui como identificação, descrição e categoria, tá? Então pode colocar como área de aplicação, coisas do tipo, também funciona muito bem, ok? Outra coisa que eu vou colocar aqui é o seguinte: então esse meu equipamento ele tem que ter algumas situações, né? Então ele tem que ter alguns status. E quais são esses status que eu tenho ali dentro, né? Então ele tem que estar disponível, né? Na verdade ele pode estar disponível. Então o que é quando ele está em situação de uso e está no meu estoque, tá? Ele pode estar locado, né? Ou seja, ele está com algum cliente. Ele pode estar desativado.
ou seja, por algum motivo ele não pode mais ser utilizado, isso vai acontecer. É importante que você guarde esse registro até para você saber, né, o tempo de trabalho daquele equipamento, coisas do tipo, tá? Outra coisa que a gente vai ter aqui, eu vou colocar também o em manutenção, tá? Então tem essas condições aqui que eu vou deixar ali pro meu status. E percebe que, de novo, né, você pode, eu estou colocando aqui essas 4 situações, você pode colocar mais, menos situações, ou situações diferentes, dependendo aí da sua realidade, tá? Mas esses caras aqui são os que eu vou considerar para esse projeto aqui em si, tá? Então, vou levar isso aqui em consideração, vou deixar isso daqui no negrito para ficar um pouco mais agradável e mais fácil de identificar, tá? Depois disso, né, então eu tenho a identificação, eu tenho a descrição, eu tenho o status. Deixa eu só mover esses carinhas aqui para cima, para ficar mais agradável. Pronto. Então, identificação, descrição, categoria, status, beleza. Feito isso, né, agora eu quero saber uma outra situação. Então, já que eu estou fazendo essa questão de localização, existe uma grande possibilidade de que eu precise fazer essa minha estratégia, uma busca desse item, tá? Então, eu vou ter também uma localização desse meu equipamento, tá? Então, principalmente por caso de você ter mais de um espaço de estoque ou coisa do tipo, tá? Beleza, então esses são os itens aqui que eu vou deixar para cadastro de equipamento, tá? Depois disso eu vou ter, então esses equipamentos eles são alugados, né, são locados para clientes, então eu vou ter que cadastrar esses meus clientes até para eu poder ter um histórico depois de quem está com o que, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou ter um cadastro de clientes, tá? E nesse cadastro de clientes, então, de novo, você pode colocar aqui as informações que fizer sentido para você. Eu vou colocar aqui primeiro, tá? Então, o nome do cliente. Depois eu vou colocar aqui, talvez, um documento. Lembrando que aqui eu vou fazer de forma fictícia, né? Mas você pode colocar lá os documentos que fizer sentido ali para você, tá? Principalmente porque isso daqui pode ser amarrado com o contrato. A gente tem um projeto que a gente fez justamente para essa estrutura aqui para um cliente, já faz uns 2 anos, eu acho, 1 ano, 2 anos. E ele tinha justamente essa situação, era uma locação de equipamentos para construção civil, né? Então andaimes, bitoneiras, coisas do tipo. E eles tinham também um contato, né? Então eles têm um botão lá que gera o contato automático para eles. Então é bem legal, fica muito prático e você consegue fazer isso de uma forma bem dinâmica. E aí nessa situação é importante que você tenha ali a sinalização, digamos assim, de quando que esse item ali está disponível ou não, tá? Beleza. Depois disso, né, então eu vou ter então o nome, vou ter o documento desse meu cliente, provavelmente eu vou ter o endereço desse cliente. Eu vou fazer de forma simplista aqui, então eu vou colocar só um campo para endereço. Você pode colocar lá, por exemplo, estado, cidade, rua, número, tudo separadinho, tá? Então eu vou fazer de forma simplista aqui. Por quê? Na sua condição, talvez seja um caso em que você faz a entrega para o cliente. Então, para você ficar fácil de você saber onde que tem que ser entregue, onde que tem que ser retirado. Se der algum problema, né, se eu precisar ir lá por algum motivo, onde que eu vou para retomar esse equipamento, caso eu tenha algum problema, coisa do tipo, tá? E outra coisa, eu vou precisar falar com essa pessoa, então é importante que eu tenha um telefone e é importante que eu tenha um e-mail, talvez, né? Então, coloquei aqui alguns dados, tá? Então, do meu cliente em si, tá? Vou pegar isso daqui, vou mesclar aqui também, como eu fiz ali no de cima, tá? Então, começa a ficar um pouquinho mais fácil que da gente visualizar, tá? Então, primeiro, eu vou deixar em cores diferentes aqui. Eu tenho aqui a parte do equipamento em si, depois eu tenho a parte do cliente. Ótimo. Aí o que eu vou ter aqui depois, né? O equipamento é alugado para o cliente e esse processo gera uma locação. Então eu tenho que ter um cadastro dessas locações, porque eu tenho as condições dessa locação, digamos assim. Tá? Então vou colocar aqui locações, tá? E aí o que eu vou ter aqui dentro de locações? Eu vou ter que ter o seguinte, né? Eu vou ter que ter um cadastro da locação em si, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para que ele faça essa minha alocação aqui de alguma forma. Então vai ter um registro, que vai ser um ID da vida ou coisa do tipo, tá? Então um registro dessa locação para eu buscar ela ali dentro. Obviamente eu vou ter que alugar isso para alguém, então vai ter o cliente. Se eu estou alugando para alguém, estou alugando algo, então aqui vai ter os equipamentos, vai ter que aparecer. Se eu estou alugando, né,
o registro fiz o registro, fiz o cliente, aluguei o equipamento, eu vou ter que ter o custo dessa locação, tá? Então eu vou ter aqui, olha, custo. Quando eu estou negociando, normalmente eu posso ter um desconto. E se eu estou tendo um custo total dessa locação e um desconto, eu vou ter o valor aplicado. A gente vai deixar aqui uma situação como um pagamento com sinal, tá? Então a pessoa vai pagar um percentual antes e vai terminar o pagamento na devolução. Essa é a lógica que eu vou utilizar aqui. Você pode adaptar para outras lógicas se for diferente na sua estratégia, tá? Então aqui eu vou colocar aqui sinal e aqui pagamento final. Ok? Então a pessoa vai fazer um sinal, vai fazer o pagamento final ali para você. Outra condição que eu preciso é prazo. Então, quantos dias, né? Eu até vou colocar como diárias. Eu vou considerar aqui tudo como diárias, tá? Depois dessa estrutura aqui de diárias, tá? Eu vou ter, então, o pagamento final, vou ter as diárias. Com isso eu consigo calcular ali essas estratégias todas. Por conta disso, eu até vou adicionar aqui mais um item aqui. Inserir. Eu vou colocar aqui o custo da diária. Tá, então assim fica mais fácil para você poder também já calcular tudo, tá? Beleza, deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui. Sim, né? Então se eu tenho ali o número de diárias, eu vou ter também aqui a data de devolução. Então quando que a pessoa devolveu ali aquele equipamento para você, e eu vou ter aqui a data do pagamento. Até vou fazer diferente, eu vou fazer por aqui, eu vou fazer até de uma estratégia mais inteligente, que vai ficar mais legal. Então beleza, percebe que o planejamento é bacana por conta disso, você vai avaliando, você vai colocando tudo que você precisa fazer aqui, justamente para você entender qual que é a lógica que você vai fazer. Então eu tenho 3 grandes assuntos aqui por enquanto, tá? E aí eu vou quebrando esses assuntos aqui para ficar bem claro o que a gente vai ter em cada coisa, tá? Beleza, então aqui apareceu um outro detalhe, né? Quando eu tenho ali essa locação, essa pessoa vai fazer o pagamento ali para mim em condições diferentes, tá? Então o que eu vou fazer? Aí vai ter aqui, lógico, né, o status também da sua locação, né? E nesse caso aqui o status não vai ser esse, né? Só copiou lá de cima. Aqui vai ser finalizado. Então já passou todo o processo. Locado. Melhor, em andamento. Então aqui eu vou colocar devolução atrasada. Então a pessoa não devolveu no prazo que deveria devolver. Vou colocar aqui também a condição de pagamento pendente. Então a pessoa não terminou de fazer o pagamento, por exemplo, e eu vou colocar mais um item aqui, que seria uma multa diária. Tá, então, se a pessoa atrasar, ela vai pagar uma multa diária ali. Percebe que eu estou criando uma regra aqui para isso, tá? E de novo, ajustem essa regra para a realidade do negócio de vocês, tá? Então, percebe que vai crescendo aqui porque você vai trazendo novas situações. Então, para eu poder fazer essa questão também aqui do pagamento, né, e de toda essa estratégia, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma saída, tá, para registro desses pagamentos de uma forma um pouco mais inteligente. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui e vou procurar, vou registrar, na verdade, uma guia de pagamentos. Então, nessa guia aqui de pagamentos, e isso daqui é inteligente porque, fazendo desse jeito, se você quiser aumentar depois esse projeto e começar a fazer o controle financeiro da sua empresa também por aqui, você pode com facilidade. Por quê? Você já vai ter o tanto de entrada, você vai ter o valor que está pendente de recebimento, vai ter o valor das suas inadimplências ali também, tá? Porque a gente já está calculando isso. E depois você pode colocar, por exemplo, as despesas da sua empresa para que você possa consolidar todo o balanço no mesmo lugar. Tá? Então, fazendo desse jeito separado, o pagamento fica mais fácil para você montar essa estrutura. Por isso que eu vou fazer aqui e não vou fazer junto com a alocação. Pensando só no estoque, talvez seja mais fácil fazer dentro da própria alocação. Mas eu vou fazer aqui para você ter registro do pagamento e porque assim você consegue aumentar o projeto depois, se for o caso. Tá? Então, eu vou vir aqui com o pagamento, vou ter a data do pagamento. Data de pagamento, vou ter o contrato que a pessoa está pagando, e até vou mudar aqui o registro, vai se chamar contrato.
né? Então o contrato vai ter que vai aparecer que o contrato novamente, né? Daí ele pode puxar ali as informações, porque eu tenho o mesmo código, eu não preciso repetir informação como cliente que pagou, coisa do tipo, não preciso disso, né? Porque eu já tenho dado o pagamento do contrato e o valor pago. Tá, então aqui eu vou ter essas condições para avaliar ali o quanto que a pessoa já me pagou do que ela me devia, tá? Então por conta dessa condição, e assim fica mais fácil de você gerenciar quem está te devendo alguma coisa ou não, tá? Então basicamente esse daqui vai ser o escopo do nosso trabalho, esse daqui vai ser o escopo do nosso projeto. E aí deixa aqui embaixo se você sentiu falta de uma coisa, se você gostou, se você achou que está pendente de alguma necessidade aqui, tá? Mas enfim, por onde que eu vou começar então toda essa estrutura? Eu vou começar cadastrando os meus equipamentos, tá? Então eu vou criar aqui uma nova guia, e essa guia aqui eu vou chamar de cadastro de equipamentos, na verdade. Tá? E nessa guia aqui, equipamentos, eu vou ter, então, eu terei os dados que eu preciso aqui de informação, tá? Então, primeiro, eu preciso de uma identificação, né? Opa, preciso vir aqui numa identificação, então eu vou chamar aqui um ID, por exemplo. Além disso, né, eu tenho aqui a descrição, categorias, então, deixa eu vir para cá, descrição, categoria, né? Aí o status eu vou deixar por último, né? Então aqui eu vou colocar o valor da diária, o valor da multa, então valor diária, e aqui o valor da multa, e aqui eu vou colocar a localização. Na verdade essa parte de localização eu não vou pôr, vou até tirar daqui. Vou colocar lá o custo, né, o valor da diária, o valor da multa, e agora sim o status. Tá? Então eu tenho aqui a base, né, com as informações que eu preciso ali que sejam apresentadas. Vou transformar isso aqui numa tabela, então Ctrl Alt T para transformar numa tabela. Vou vir aqui, olha, marcando, né, que minha tabela tem cabeçalhos, e vou dar um nome para essa tabela. Então vou vir aqui no design da tabela, vou chamá-la de tab equipe, tá? Então, para gerenciar ali meus equipamentos. Lembra, dá nome para tudo que você cria, assim fica mais fácil de você trabalhar, tudo bem? Ótimo. Então aqui eu vou usar, para ser bem simplista mesmo, eu vou pegar aqui um layout já pronto. Eu normalmente não uso, mas aqui eu vou usar um layout já pronto. Olha, peguei esse daqui, eu vou usar ele para o resto ali do projeto nessa condição, tá? Então você pode fazer o seu layout também, tem vídeo aqui ensinando, inclusive, como você faz isso. O que eu vou precisar fazer aqui, né? Na verdade, eu vou de isso aqui, deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Vai ser esse daqui mesmo. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui nessa estrutura? Tá? Então, ID ele vai ser um código ali que eu vou criar com base nas minhas instruções. Tá? Depois, categoria, eu vou ter que ter opções para isso. Tá? Então, eu vou ter que definir opções ali de categoria. Tá? Valor de diária, tá? Então o valor de diária vai ser dinheiro, valor de multa vai ser dinheiro, tá? Então eu vou vir aqui e vou transformar os dois aqui em monetário. Depois o status vai ser ali dependente de fórmula, tá? Então depois eu vou alterar essa parte para que a gente coloque essas fórmulas nos seus devidos lugares, ok? Bom, o ID, né? O ID ele vai depender da coluna de descrição. Então quando a pessoa preencher alguma coisa na descrição, aí sim ele vai fazer esse registro ali do ID para você, tá? Então para você poder fazer essa mecânica acontecer, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui, vou criar um igual a C, vou apontar aqui para a descrição, tá? Então, apontando ali para essa descrição, eu vou dizer para ele o seguinte: se isso daqui, né, for igual a vazio, então deixa essa célula vazia, né? Caso contrário, daí ele vai escrever alguma coisa. E o que vai ser esse alguma coisa que ele vai colocar ali? Vai colocar justamente a estrutura de olhar para a coluna do lado e calcular ali, fazer uma conta, né, de quantos itens já tem. Vou facilitar isso fazendo dessa forma. Vou chamar aqui de tag, ou melhor, de equipe, tracinho, e aí eu vou usar aqui um e-comercial, texto, link da célula do lado, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai contar qual é o número da linha do lado, e a partir daí ele vai registrar isso daqui para mim, tá? Então, por enquanto, vai ficar desse jeito. Depois a gente vai melhorar isso daqui, e daí eu vou contar por que a gente vai melhorar essa condição mais para frente, tá? Vou colocar aqui 3 zeros para já fazer uma estrutura ali de código. Por enquanto vai servir aqui pra gente, ok? Então, beleza. Então, se eu vier aqui agora e escrever alguma coisa, ele vai colocar lá equipamento, né, não sei o que, 2. Até vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o lin -1,
para que ele fique ali como equipamento 001, né? Beleza. Então ele já registrou ali o primeiro passo. Segundo passo, categoria. Categoria é uma questão também que é importante, tá? Eu vou usar aqui uma estratégia seguinte, eu vou criar aqui uma coluna de configurações. Tá, então uma planilha aqui de configurações e aqui eu vou criar as categorias de equipamentos, tá? Então eu vou criar categorias equipamentos. Ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Tá? Essa categoria de equipamentos, eu vou fazer com que ela leia a própria coluna de categorias. Tá? Então isso daqui é uma estratégia que eu vou fazer como uma estratégia de fórmulas mais novas. Já vou deixar claro aqui porque isso aqui gera dúvida depois, né? Então antes de fazer. Vou deixar fazer com fórmulas mais novas, até para ensinar a fazer com fórmulas mais novas, mas se você não tiver essas fórmulas mais novas, o que você pode fazer? Você pode transformar essa coluna aqui numa tabela e fazer o registro manualmente, tá? Então a gente vai fazer uma mecânica que eu acho mais inteligente, mas se você não tiver esses recursos, aí tem que fazer, aí você vai precisar fazer com recurso manual ou com VBA, tá? Então aí tem vídeos aqui que eu ensino a fazer com VBA também, mas eu aconselho daí fazer com estratégia manual, porque eu acho que não vale a pena o código de VBA só para isso, tá? Mas enfim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar algumas categorias, né? Então eu vou ter lá, sei lá, categoria, totalmente sem criatividade, então categoria 01 e eu vou ter uma categoria 02. Aí vai aparecer lá de novo, categoria 01, categoria 01 e categoria 03, por exemplo. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, conforme você for preenchendo, tá? Então o que eu quero que ele faça aqui? Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele leia a própria base, tá? Então eu quero que ele leia ela mesma. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou contar quantas linhas eu tenho preenchidas aqui. O primeiro passo. Para isso eu vou usar igual conte.valores. Fórmula antiga, né? Então até aqui todo mundo consegue fazer, tá? Então conte valores do que? Dessa coluna C aqui. Mas eu já vou escrever no formato final, tá? Para não ter que retrabalho depois. Então eu tenho que escrever o nome da guia aqui primeiro. Então faz assim, ó, apóstrofe equipamentos, que é o nome da minha guia, não tem problema, tá minúsculo aqui, tá? Apóstrofe, ponto de exclamação. Qual coluna que eu quero que ele conte? Coluna C. Então, cifrão C tem que estar travado, tá? 2 pontos, cifrão C. Beleza, então isso aqui vai contar quantos dados eu tenho ali. Tenho 6 e realmente, olha, a última linha preenchida foi a linha 6. Beleza, então isso daqui para mim deu certo. Agora o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele olhe qual é o valor. Próximo passo, tá? Qual é o valor que eu tenho escrito na linha 6? Tá? Então esse é o próximo passo. Por isso eu vou usar a fórmula indireto. Só que na fórmula indireto eu preciso apontar isso daqui conforme o endereço. Tá? Então eu vou transformar isso daqui num texto. Tá? Usando esse 6 do conte valores para indicar a linha. Tá? Então eu vou falar para ele assim, ó, aspas, tá lá na coluna C, certo? Só que tem que ter o nome da planilha. Então aspas, apóstrofe, equipamentos, apóstrofe, ponto de exclamação. Tudo bem? Então fez aqui o nome da planilha. Depois disso, cifrão C. Ó, e aí eu vou colocar o nome, né? Então cifrão, aspas, e comercial, e vai ser o número, tá? Então olha lá o que ele vai escrever ali pra gente, né? Então, equipamentos C6, tá? Então isso daqui pra mim já tá funcionando, já tá começando a ficar com uma cara legal. Próximo passo que eu tenho que fazer é o seguinte, agora eu tenho que usar o indireto para apontar para esse endereço e me trazer qual é o retorno. Então eu vou fazer assim, ó, indireto, abriu parênteses, o texto é esse que a gente já escreveu, vem aqui ponto e vírgula 1, porque eu estou usando o formato A1, que é o formato que a gente mais utiliza aqui no Excel. E aí, olha lá o que ele me trouxe, categoria 3, que é justamente o que está escrito lá. Então está funcionando, ótimo. Agora eu quero que ele traga todas as categorias. Então eu vou alterar o endereço. Então eu vou fazer assim, olha, depois desse segundo cifrão aqui, eu vou colocar a linha 2, que é a primeira linha que eu tenho ali preenchida, ok? E vou colocar aqui 2 pontos, cifrão C, cifrão. E aí ele vai completar com a outra linha. E agora, quando eu dou Enter, ele traz todas as categorias que eu tenho ali. Tá? Então assim ele entende, ele faz um estouro, né? Então, que é o spill, fazendo com que ele despeje todos os resultados que ele encontrou entre a célula 2 e a última. Então se eu vier aqui, por exemplo, agora e colocar categoria 04, só colocar maiúsculo para ficar igual, 04, por exemplo, olha, ela já vai aparecer aqui automaticamente. Então é isso que eu quero, tá? Beleza, então ele fez isso, só que eu não quero as categorias repetidas. Não quero que fique um aqui repetido desse jeito. Então eu vou usar outra estratégia, que é essa daqui, ó.
único, abre parênteses, do que? Desse retorno que a gente já conferiu, já estava certo, por isso que eu estou fazendo passo a passo para você entender o que cada fórmula que faz. Tá? Então, fez essa estratégia, fez ali o único, e aí eu vou colocar aqui, olha, 0, porque eu quero que ele faça linhas exclusivas, e 0 novamente, porque eu quero cada item distinto. Então agora ficou 1, 2, 3 e 4, tá? Eu vou alterar um aqui, olha, eu vou jogar esse daqui para 5, por exemplo. Então percebe que ele colocou uma linha a mais, né? Então porque tem uma nova opção, e o 5 ficou ali em cima, né? O que eu quero que ele faça? Quero que ele coloque isso daqui em ordem alfabética, para ficar fácil para a pessoa apontar isso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no começo e vou colocar assim, ó, classificar. Percebe que cada item faz uma mecânica diferente, tá? Vem aqui no final, 1, porque eu quero uma única coluna ali de ajuste, né, de classificação. Então eu vou colocar aqui a primeira coluna de referência, e a ordem, né, é ascendente, tá? Fechou aqui, e agora sim ficou categoria 1, 2, 3, 4 e 5, certinho ali para mim, tá? Beleza, isso daqui já ficou legal. Agora eu vou copiar isso daqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, olha, em fórmulas, definir um nome, vou dar um nome aqui, olha, categorias, por exemplo, e vou vir aqui na parte de baixo e vou colar aquela fórmula grandona que a gente acabou de fazer, tá? Então se você puxar aqui, você vai ver que ela até, deixa eu só, Ctrl V, beleza. Então vai aparecer aquela fórmula inteira que a gente fez ali, vou dar um OK, tá? Então, beleza. Vou vir aqui do lado e vou testar isso. Então é igual a categorias. Então você vai perceber que categorias agora é um nome, tá? E quando eu colocar isso em algum lugar, ele reporta todas as categorias que existem ali. Então isso daqui para mim já fica bem legal. Tá? O que eu vou fazer além disso, né? Eu vou vir pegar isso daqui agora, vou vir aqui em nessas colunas que eu tenho aqui, dados, vou fazer uma validação de dados do tipo lista, e aqui eu vou colocar igual categorias. Quando eu fizer isso, ele vai falar aqui para mim o seguinte, olha, que atualmente ela resulta num erro. Por que ela resulta num erro? Né? Porque a minha base, né, de dados, né, é exatamente a mesma base que eu estou usando. Então eu não posso fazer esse apontamento dela para ela mesma, digamos assim. Tá? Então, a saída que eu vou usar para poder fazer isso, né, e ele funcionar corretamente, eu conseguir colocar essas opções aqui dentro sem ele dar esse erro, vai ser o seguinte: eu vou vir aqui para a guia de configurações, e foi por isso que a gente criou essa guia, tá? E aqui dentro de categorias eu vou apontar aquele endereço que eu acabei de utilizar, tá? Então, dessa forma, olha que interessante, eu vou pegar a mesma fórmula que eu usei aqui, Ctrl C, e vou jogar ela aqui, ó. Então agora ele tem essas informações aqui, né? E aí eu disse que antes, eu falei para ele que o indireto estava no mesmo lugar que ele usava como referência. Isso fazia com que ele tivesse problema. Agora, o indireto ele vai apontar para essa coluna A aqui, então eu vou fazer uma segunda indireto, tá? E vai ser meio que a mesma coisa. Então eu vou fazer isso daqui um pouco mais direto, né? De forma mais rápida, porque a gente já fez o outro ali passo a passo, tá? Então igual a indireto. E aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou falar para ele que, olha, ele vai apontar para a coluna de configurações, né? Então, aspas, apóstrofe, config, apóstrofe, ponto de exclamação, e eu estou olhando para a coluna A, então cifrão A, cifrão 2, cifrão 2, dois pontos, cifrão A, cifrão. Aí eu quero que ele pegue a última linha, né? Então, E comercial, e eu vou contar quantas linhas eu tenho, né? Então, conte, ponto, valores. E aí eu vou contar da própria coluna A, da guia configurações. Então, apóstrofe, config, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, dois pontos, cifrão A. Então ele vai contar tudo que eu tenho ali. Fechou aqui, ponto e vírgula, 1, para ele trazer o retorno do jeito que eu quero. Beleza, trouxe aqui o mesmo resultado, e aí a gente choveu no molhado, né? Porque a gente fez lá, fez aqui, e o resultado está o mesmo. Mas por que a gente faz isso? Agora eu vou copiar isso daqui, olha, e vou trazer isso daqui lá naquele nome que a gente definiu. Olha a diferença que isso faz. Tá? Opa, deixa eu vir aqui pela gerenciador de nomes. Aqui você vai ter o nome, né, que a gente fez, que foi ali o categorias. Tá? Então eu vou pegar essa fórmula que a gente criou aqui. Deixa eu até aumentar aqui para ficar fácil todo mundo ver. E vou colar a nova fórmula. E vou clicar nesse Vzinho aqui. Pronto, ela já atualizou. Agora o que eu posso fazer? Se eu vier aqui numa base de dados, por exemplo, então tipo lista igual categorias, ele não dá mais aquele erro
que a gente tinha antes, tá? Então isso aqui é bacana porque agora ele não dá o erro, tá? Então vamos colocar isso aqui para acontecer lá na tabela. Vou voltar para cá, vou selecionar aqui, olha, e na verdade você vai ver que ele, como eu já tinha posto antes, né, ele já vai aparecer aqui dentro da própria base. E o legal é, agora, se eu vier aqui no categoria 1 e trocar para categoria 2, e categoria 1 deixou de existir. Então o que você fez com isso daqui? Você fez uma estratégia que é dinâmica, né? Então ele entende ali as opções, ele mostra para você todas as opções, porém ela é inteligente, porque ela entende dentro dela mesma quais são as configurações que você já criou, sem você precisar ficar cadastrando isso fora, tá? Então ela dá um trabalhinho, porque você faz esses dois indiretos, né? Mas ela fica super legal, porque você não precisa de nenhuma mecânica de cadastro, não precisa de nenhum botão, não precisa de nada. A hora que a pessoa escreve uma coisa nova, essa coisa nova já vira uma opção automaticamente. Eu comecei a fazer essa estratégia meio que para compensar aquilo que a gente faz lá no VBA, né? Então lá nos projetos de VBA eu sempre faço as caixas de combinação, que seriam parecidos com essa lista aqui do Excel, tendo as opções já de salvar por ela mesma, sem precisar de um botão. Então isso daqui seria a estratégia análoga pelo Excel, tá? Então dá para você fazer também, na minha opinião fica bem legal, tá? Beleza, eu vou trocar aqui um que está repetido. Vou trocar aqui por categoria 1. E o que vai acontecer? Percebe que como ele está permitindo dentro dele mesmo, ele não dá aquele erro que a gente vê por conta de validação de dados, né? Então, porque ele percebeu que, não, peraí, eu estou atualizando, antes dele dar aquele erro, o 1 não existia, né? Antes dele dar aquele erro do 1, ele já vai entender que ele deveria cadastrar isso corretamente, tá? Então, eu vou selecionar aqui o fundo, tá? Então, até a última linha lá, vou vir aqui e vou colocar a mesma validação de dados, ó. Então, lista igual. E aqui eu vou colocar categorias, tá? Então, beleza. Quando a pessoa chegar aqui, olha, já vai estar aqui as opções, tá? Então, a pessoa pode colocar uma das opções ou pode colocar aqui categoria 10, por exemplo, né? Para matar quem gosta de deixar na ordem aí, né, do coração. Mas, enfim, percebe que ele funciona perfeitamente para você também, tá? Agora eu posso tirar isso daqui, né, que eu não vou mais usar, posso excluir dali, não preciso disso. E aqui ele está jogando esses cadastros sem a pessoa nem precisar olhar para cá, tá? Então isso aqui é coisa que a pessoa nem precisa ter acesso depois, tá bom? Beleza, então a gente fez aqui a parte de cadastro, né, basicamente. Aqui você já vai conseguir então lançar suas descrições. Conforme você lança suas descrições, ele já vai entender ali quais são as bases, tá? Depois a gente vai melhorar essa parte aqui do ID, tá? Então isso aqui a gente vai entender um pouquinho melhor depois, como vai ficar isso. Tá faltando aqui a parte de valor de diária e valor de multa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, né? O valor da diária, né? Eu vou falar para ele, e aqui na guia de configurações, vou dizer que é multa, vai ser de, sei lá, 15%. 115%. Então a pessoa, ela atrasou, ela paga a diária daquele dia do atraso mais 15% ali como uma multa, por exemplo. Deve até colocar 110%, tá? Então percebe que aqui você vai ter flexibilidade para mexer nisso conforme você precisar também, tá? Então eu vou trabalhar com porcentagem para ficar mais fácil aí da customização depois. Então aqui é o valor da diária, eu vou colocar aqui como uma fórmula, então é igual aleatório entre, para não precisar ficar digitando isso daqui, eu vou dizer que vai variar entre 50 e 150 reais ali, por exemplo, tá? Eu vou lançar aqui, deixa eu só colocar aqui o ponto e vírgula, né, e não dois pontos. Opa. Agora sim, 50 até 150 reais. Beleza, então já lançou ali para mim. E agora, isso daqui eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V, Ctrl Shift V para colar como valores, né? Então só para não ter o trabalho de ficar digitando todos os valores. E aí aqui vai ser igual a esse valor vezes esse dado aqui, né? Então F4 ali para travar essa informação. E aí já vai calcular ali para mim quanto que seria esse valor de multa. E o status a gente vai fazer mais para frente, porque ele depende da parte dos nossos contratos, que aí vai sair um pouquinho mais para frente. O que a gente fez aqui, né? Então a gente fez, já fizemos, né, a parte, deixa eu até trocar de cor aqui para pintar, de identificação, a gente já fez aqui a descrição, a gente já fez aqui as categorias, o status ainda não, né? O custo de diária e o custo de multa já foram concluídos, né? Então percebe que já deu para fazer bastante coisa. Qual que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer na próxima sexta-feira, tá? Então a gente vai fazer a parte do cliente
e a gente vai fazer aqui a parte da locação, tá? Então para a gente poder fazer essa gestão, tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.